seus irmãos para cá, em direção ao nome de Deus nessa noite. Deus, Ele já tem palestrado conosco nessa noite. Deus, Ele tem falado por intermédio dos louvores, os testemunhos que nessa noite aqui foram falados. Mas agora chegou a hora da palavra, de nós ficarmos atentos para entendermos mais ainda aquilo que Deus tem a falar para conosco. E oremos assim, ó, Deus, ó Pai, Tu és poderoso, Tu és tremendo, Deus. Deus, aqui, Senhor, está o Seu Filho, Senhor, o presbítero, Senhor Rafael. Estará, Senhor, com responsabilidade de trazer a Tua palavra, Deus, para os nossos corações. Usa, Senhor, meu Filho, com poder e grande glória, ó Deus, nessa noite. Mas fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem a falar para conosco. Não, Senhor, aquilo que queremos ouvir, ó Deus, porque aquilo, ó Deus, que queremos ouvir é tão pequeno comparado àquilo que o Senhor tem a falar para conosco, ó Deus, nessa noite. Usa, Senhor, o Seu Filho com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É sempre motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor. Como o servo de Deus tem orado, Deus tem falado de várias formas, tem reservado esse momento para falar conosco através da sua palavra, amém? Temos um tema proposto nessa noite. Alguém já sabe qual é o tema? Sacrifício. Qual é o tema? Sacrifício. O sacrifício Nos trouxe vida. que nos trouxe Vida. vida. Você não sabia qual era o tema? Vira para o teu irmão e fala para o teu irmão que está assim, ó. O tema é o sacrifício que nos trouxe vida. O texto proposto se encontra no livro de Romanos, capítulo número 5, verso de número 8. Romanos 5, verso de número 8. Se quiser olhar aqui na frente, no telão, fica mais fácil. Está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode se assentar em nome de Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estava olhando o tema proposto, né, desse culto, o sacrifício que nos trouxe vida. E o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Desse versículo eu frisei algumas palavras. Mas Deus prova. Diga comigo assim: prova. A outra parte do versículo é amor. Então vamos lá: prova o amor, morrendo. Cristo morreu, morrendo. Diga assim: prova o amor, morrendo. Só que Ele morre por quem? Sendo nós ainda pecadores, morrendo por pecadores. Amém? Então a prova do amor, morrendo por pecadores. Amém? A igreja se assentou, né? Já está bastante confortável. Deus tem falado conosco e eu pretendo transmitir de forma bem objetiva o que Deus ministrou no meu coração ao longo dessa semana. Um amor que se sacrifica por pecadores foi o subtítulo que eu tirei desse tema. Um amor que se sacrifica por pecadores.
Só sacrifica quem ama. Mas Deus prova o seu amor, se sacrificando. Então, a gente começa a entender nesse texto que só se sacrifica quem ama. Ao longo da nossa vida, nós nos sacrificamos quase de forma cotidiana, né? Você se sacrifica por alguém o tempo todo sem perceber. Você que é casado, você vai se sacrificar por filhos, por maridos, né? Você que mora com seus pais, você vai se sacrificar, né, por alguma coisa dentro da casa, porque nós temos um vínculo, temos um relacionamento. É provável que uma mãe dê a vida pelo seu filho. Esse versículo diz que só morreríamos por aqueles que são justos, né? Ninguém ousaria morrer por aquele que não merece, mas ele morreu por quem não merecia. Você na tua vida, você vai fazer o máximo pelo teu filho. Você vai estudar, você vai trabalhar dobrado. Se seu filho tiver um sonho, um projeto, e você quiser que esse sonho se realize, você vai fazer com que ele aconteça. Você vai se sacrificar pelos seus filhos. Eu tenho aqui na tribuna um homem, né, que com 2 filhos, que já encaminhou os 2 filhos, posso dizer assim, é meu amigo, eu posso usá-lo como referência na minha administração, né? Mas eu tenho certeza que ele se sacrificou para que os seus filhos pudessem avançar. Eu tenho, né, aqui referências de pessoas que se sacrificam por filhos, porque nós nos sacrificamos por quem que nós amamos. Você vai se sacrificar, você vai trabalhar, às vezes de forma árdua, para dar o melhor para sua esposa, porque você ama a sua esposa. Então é muito fácil eu me sacrificar por aquele que eu amo, porque isso já está na minha essência. É claro que existem algumas ocasiões, né, um pouco destacadas, algumas ocasiões bem isoladas, em que pessoas não dão a mínima, né, por aqueles que estão perto. Pessoas que não dão valor para o seu cônjuge, para o seu filho, para a sua parentela, e automaticamente não vai ter sacrifício. Só que, naturalmente, é muito corriqueiro eu me sacrificar por aquele que eu amo. É muito fácil eu me sacrificar por aquele que está perto de mim, porque eu amo. Então, nessa noite, é um amor que se sacrifica. É o tema da nossa mensagem nessa noite. E falando de sacrifício, como referência às nossas vidas, nós nos sacrificamos o tempo todo. Você acorda cedo, acorda 4 horas da manhã, uns acordam até mais cedo, né? Vai preparando tudo para poder se sacrificar por alguém que você ama. E por que nós sacrificamos? Por que vem o sacrifício? Qual o significado dessa palavra sacrificar? Está escrito assim no dicionário: sacrificar é o ato de abdicar de algo valioso, tempo, bens, prazeres, em prol de um objetivo maior, crença religiosa ou benefício de outrem. Envolve privação voluntária, dedicação e muitas das vezes esforço e sofrimento positivo. Todo sacrifício ele vai gerar dor, ele vai gerar desgaste. Só que o sacrifício ele vai sempre ser uma abnegação do que você quer para realizar o que alguém que você ama deseja. Você abre mão daquilo que você queria para fazer aquilo que quem você ama quer fazer. Você abre mão da sua vida para que alguém tenha vida. Você abre mão do teu sonho para gerar sonho para quem você ama. E nós fazemos isso quase cotidianamente, sem perceber. Você está o tempo todo se sacrificando por aquele que você ama, né? Quem é pai que sabe. Às vezes a gente sai na rua, né? Às vezes a condição financeira não está muito favorável naquele momento, e você vai restringindo algumas coisas que gerariam bem-estar para você e prazer para você. Você vai se alimentar, vai comer uma refeição na rua, você vai escolher uma refeição um pouco mais em conta, para que sobre dinheiro para você fazer alguém que está dentro da tua casa feliz e sorrir mais do que você deveria sorrir na rua. E talvez pelo ego você vai dizer assim: não, mas eu estou trabalhando, eu também preciso de melhor. Mas quem sacrifica nunca pensa em si mesmo. Quem se sacrifica não pensa em si mesmo, mas sempre pensar em alguém. Eu creio que nessa noite tem muitas pessoas que se sacrificou por alguma coisa. E tem pessoas que estão se sacrificando por alguma coisa nessa noite. E talvez uma pergunta que ecoe: será que vai valer a pena esse sacrifício? Você investe com
filho, você abre mão do teu sonho, você paga um curso, você paga uma faculdade, porque você quer que o teu filho avance. Você talvez não chegou, você não teve um emprego favorável, você não fez, talvez não terminou o segundo grau, mas você quer que o teu filho avance e você vai sacrificar por ele. Quem aqui nessa noite está se sacrificando por alguma coisa? Mas a pergunta que fica dentro de nós: vai valer a pena? Está valendo a pena se sacrificar por isso? O nosso Deus, Ele sacrificou por algo que teoricamente não valia a pena. Ele morre por pecadores que, quando olharam para Ele na cruz do Calvário, desdenharam dele e falaram assim: ó, se tu és quem tu dizia que és, desce daí, livra-te a ti mesmo. E você imagina alguém se sacrificando por aqueles que estão desdenhando do seu sacrifício? Será que está valendo o seu sacrifício nessa noite? Vale a pena sacrificar? É o tema dessa noite. Sacrifício só sacrifica quem ama. Amém? Amar não é uma condição unilateral. A menos que a pessoa seja amante de si mesma. O amor sempre vai ser algo bilateral. Você ama. Quem ama alguma coisa ou alguém? Então o amor sempre vai estar envolvendo pessoas ou coisas. Nós amamos pessoas ou coisas. Então amar nunca vai ser um ato isolado, a menos que você ame a si mesmo, né? Depende sempre de alguma coisa ou de alguém para existir. Sempre nos levará a perdas, pois o amor não busca seu próprio interesse, mas de agradar a quem se ama. Coloca aqui para mim 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4 ao 7. Está escrito assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você se sacrifica porque você ama. E talvez você vai pedir a Deus para te levar no limite das suas forças, porque você deseja que alguém avance. Então a primeira questão do sacrifício que eu vou dizer para você: o sacrifício eu abro mão da minha vida para que alguém avance. O sacrifício sempre vai empurrar alguém para frente. O sacrifício ele nunca vai ser egoísta, como nós lemos aqui. Ele não pensa em si mesmo. O sacrifício sempre vai apontar para alguém que nós achamos que precisa avançar mais do que nós. Qual é o investimento que você tem dado para quem você ama? Qual é o investimento que você tem dado para quem precisa avançar? Algumas pessoas elas pensam assim: não, eu tive que trabalhar muito na minha vida, eu tive que batalhar, eu tive que, né? Então os meus filhos, que eles busquem os seus próprios proventos, que eles também lutem como eu lutei. Pessoas antigas têm esse costume, né? Tinha esse costume porque eles foram criados assim. Só que na realidade que nós estamos inseridos é: sofra aquele que ama, para avançar aqueles que precisam avançar. E Cristo ele tinha esse pensamento, olhando ali para a cruz, ele se entregando. A Bíblia diz que estava entregando por pecadores. O tema diz que ele se entrega por pecadores. E talvez alguém podia dizer: nossa, vai valer a pena? Entenda uma coisa: o amor sempre vai enxergar além dos olhos. O amor sempre vai enxergar além da realidade que seus olhos mostram para você. O amor está sempre numa atmosfera muito mais elevada do que a razão. O amor ele vai sempre avançar e olhar lá para frente no potencial que nós podemos ver naqueles que nós amamos. Ou seja, Deus, quando ele morre por pecadores, porque ele sabia do meu e do seu potencial. Eu estava numa festa, né, da prima da minha esposa, uma festinha, né, de duas crianças, duas priminhas dela, e sentado ali na mesa, de repente começou a aparecer muitas abelhas. E as abelhas vinham para o copo, né, vinham para a comida ali,
E eu fitei os olhos naquela abelha e Deus começou a falar comigo. Eu vou inserir na minha mensagem dois seres que talvez passam desapercebidos, mas que Deus falou comigo profundamente. Nós estamos tendo um problema de abelha aqui também, né? Hoje parece que não apareceu nenhuma não, graças a Deus. Mas eu olhando para aquela abelha, eu olhei refletindo nela e Deus falando comigo. E eu pensando bem, eu não sei se você sabe, a abelha, ela só guarda, né, um ferrão. Ela só pode ferroar uma vez. As abelhas operárias, elas só ferroam uma única vez. Porque o ferrão que ela tem é como se fosse um arpão. E quando ela crava o ferrão à presa, ela não consegue se soltar mais. Se ela se soltar, ela tem que fazer muito esforço. E ao fazer o esforço, parte do seu sistema aqui, né, de intestino, ela sai junto com o ferrão. E ela morre em alguns instantes. Ou seja, ela porta uma arma que só pode ser usada uma vez. E uma vez usada, essa arma vai levar à morte. Ou seja, ela entende que essa arma só pode ser usada se for por uma causa maior, a ponto de ser chamada por sacrifício. Ela não vai usar esse ferrão de qualquer maneira. Então por que ela, sabendo que se usar o ferrão ela vai morrer, por que ela ainda assim usa? Pense nisso. Se ela só ferrua uma vez, e se ela usar o ferrão ela vai morrer, por que ela ferrua? Automaticamente eu não vou ferroar, porque sei que se eu ferroar eu vou morrer. Só que a abelha, ela guarda uma essência dentro dela. Qual é a essência? A minha morte, ela só faz sentido se a abelha da rainha ser preservada dentro da colmeia, e se a colmeia ser preservada com a minha morte. Ela entende que a morte dela gera sacrifício para que a abelha rainha avance, para que a colmeia avance e para que tudo não seja destruído. A nossa vida é assim, nós nos sacrificamos para gerar bem, para que pessoas avancem em nossas vidas. Jesus, ele tinha essa visão. Jesus, ele entendia que ele só ia morrer, só ia ter sentido, se a igreja dele fosse fundamentada e edificada na morte daquela cruz. Então aquela morte dele significava avanço para a igreja, significava avanço para mim, para a tua vida, significava vida para nós. Nós estamos condenados à morte, mas ele morre para nos gerar vida. Semelhante à abelha. Por que a abelha vai morrer então? Para que alguém avance por um propósito maior, porque o amor não folga com injustiça, o amor não pensa em si mesmo, ele não pensa no seu próprio ego, ele não é egoísta. E eu meditando ali, eu vendo aquela abelha, eu falei, ela só vai morrer se ela perceber que aquilo que ela ama, aquilo que tem um propósito na vida dela, pode estar correndo risco. Ela vai se sacrificar e vai morrer. Eu não sei se você sabe, eu inseri 2 animais nessa mensagem. O outro animal que eu inseri foi a galinha. Eu inseri a abelha e inseri a galinha. Você vai entender por quê? Quem tem conhecimento sobre fazendas, né? Conhece alguma história sobre fazenda, vai entender que é muito comum, no incêndio de uma fazenda, você encontrar uma galinha morta, carbonizada. E é possível que você ainda encontre filhotes vivos debaixo das asas dela, dependendo do grau de queimadura, porque ela se sacrifica pelos seus filhotes. Ela ninha ele dentro de suas asas, e ainda que tenha que passar pelo fogo, ela preserva elas dentro das suas asas. Ainda que ela tenha que morrer, ela se sacrifica para que os filhotes sobrevivam e avancem. O nosso Deus, ele faz algo meio que semelhante. Eu vou ler com você. Lucas 13, verso 31 e 35. Coloca para mim, por favor. Lucas 13, 31 a 35. Olha o que está escrito. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, isso é Jesus falando, tá, gente? Respondeu-lhes: ide e dizer àquela raposa. Ele chama Herodes de raposa. Ele fala assim: olha, vai lá e diz para aquela raposa. Eu não sei se vocês sabem, a raposa é um dos predadores
diretos da galinha. A raposa, ela tem a galinha como um predador direto. E você vai entender por que ele vai citar essas palavras. Diga para aquela raposa: eis que eu expulso o demônio e efetuo curas hoje e amanhã. Ou seja, eu não vou parar. E no terceiro dia, sou consumado. Ele está dizendo assim, ó, eu vou ser queimado no terceiro dia. Eu não vou existir mais. E talvez alguém vai dizer, então se tem propósito de morte, para que você vai fazer no primeiro e segundo dia? Se você vai ser consumado? Estou dentro da mensagem. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, queimados os profetas e a igreja, os que são enviados. Quantas vezes quiseram juntar os teus filhos como a galinha e os seus filhos debaixo das asas e não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digas: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele está dizendo assim: olha, como uma galinha, eu queria aninhar vocês todos debaixo das minhas águas, para que se porventura vocês passassem pelo fogo, eu morresse e vocês sobrevivessem. A vida de vocês é mais importante do que a minha. Eu vou provar isso para vocês. Eu vou ser pendurado naquela cruz. Eu vou morrer por vocês, porque a vida de vocês é mais preciosa do que a minha. O que você tem sacrificado nessa noite? O que é importante para você? O que você tem dado valor? O que cabe sacrifício nessa noite? As crianças louvaram. Que Deus nos ama. Ele se dispôs de sua glória para manifestar esse amor. Amar envolve atitude. Não é uma declaração verbal. Amor é atitude. É muito fácil você falar que ama com os lábios e as suas atitudes dizerem ao contrário. Só que amar é atitude. No livro de Mateus 26, coloca para mim, por favor. Mateus 26, verso 31 em diante, está escrito assim: então Jesus lhe disse: todos vós essa noite vão se escandalizarem de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: amor não é verbalização. Olha o que Pedro diz. Mas Pedro disse: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Deus lhe disse: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Amar é atitude, não são palavras. A evidência do amor é atitude. Talvez no mundo espiritual, se alguém fosse questionar Deus e falar para Deus: você ama mesmo esse povo? Esse povo que desde o início te dá um trabalho terrível, desde o início eles pecam. Você planta eles no melhor lugar possível do ser humano sobreviver, você planta eles no jardim. Você dá o de melhor para eles, coloca os melhores animais, as melhores plantações, os melhores alimentos. E você diz apenas uma coisa para eles: não coma desse. Você coloca uma gama de infinitude de probabilidades
diante deles, e eles resolvem fazer aquilo que não pode. Você dá muitas oportunidades para ele, coloca uma multidão de opções, e eles sempre resolvem escolher aquilo que não pode. Não é assim conosco, irmãos. A palavra de Deus não vai colocando diante de nós probabilidades, certezas absolutas, que se nós seguirmos aquilo ali, nós seremos próximos, iremos avançar. E ela sempre faz prerrogativa e diz assim, ó, mas não faça isso. E Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, que eu preciso fazer, eu não faço. Mas o mal está em mim. Aquele que Deus falou para mim não fazer. Aquele que é tão pequeno, que é tão pouco diante de tudo que Ele colocou diante de mim, eu não consigo parar de fazer o mal. Nós precisamos responder a esse estímulo de amor à altura. Ele envia o seu único filho. Se alguém dissesse para ele, não vai valer a pena, estregue desde o início. Por que você vai? Qual é a prova que você tem que você ama eles? Deixa ele morrer. Deus responderia, eu não posso negar a mim mesmo. Porque o amor, ele é incondicional. Eu não escolho, você não escolhe amar, simplesmente você ama. Deus não escolhe amar, simplesmente Ele ama. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha para aquilo que está ruim em você, Ele olha para aquilo que precisa melhorar. Ele não está focado nisso. Ele está focado no sentimento que Ele tem por mim, por você. Quando Ele olha para você, Ele não olha que você pegou lá atrás, ou que você vai pegar lá na frente, porque Ele sabe todas as coisas. Ele olha com você com o mesmo olhar de amor que confiou a dar a você uma oportunidade de avançar. E qual é a prova desse amor? Ele morre. Ele envia o seu filho para morrer por nós, ainda pecadores. E para quê? Para que a gente viesse a avançar. Nessa noite eu vou ser bem claro e objetivo. Nós não podemos invalidar a morte do Senhor naquela cruz. Nós não podemos tornar vão o sacrifício que Ele fez por nós, porque a gratidão vai nos fazer responder à altura. Você serve a Deus porque o estímulo que foi gerado em você, o sacrifício que fizeram por você, o que fizeram por você é algo que ninguém faria. Outrora estávamos lá atrás, perdidos, esquecidos, muitos num saco de lodo horrível, muitos agarrados pelo pecado, muitos até esquecidos por familiares que deveriam amar. Eu falei sobre o sacrifício. A família tem que amar até o final, tem que investir até o final, ainda que te sangue, ainda que gere morte. Não desista dos teus familiares. Mas é bem comum que alguém se esqueça de nós. É bem provável que alguém se esqueça da gente no meio do caminho. Só que eu vou dizer para você uma coisa: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que enviou o seu filho lá na cruz para morrer, ele olha para mim e para você, esquecido, largado lá, e ele diz assim, ó, eu vou estender a mão para ele. O meu filho vai morrer por ele. Mas vai valer a pena? Que amor é esse? Que é capaz de dar aos seus filhos, o seu único filho, por mim e por você, mesmo diante de tanta inconstância. Eu faço uma pergunta nessa noite: o seu posicionamento hoje consegue responder a esse estímulo de amor? Alamanda Súbias. É bem provável que tenhamos pecado hoje, ontem, anteontem, e semana passada, e mês passado, e ano passado, e vamos continuar pecando em alguma coisa, errando em alguma coisa. É claro que sabemos que tem pecado que é para a morte. Eu vos escrevo, filhinhos, para que não pequeis. Mas se pecar, lembra que tem um advogado fiel, tem um justo juiz que julga com equidade e
que não se baseia naquilo que os homens veem, que é poderoso infinitamente mais para te absolver de toda a culpa, de todo erro, de todo engano, simplesmente porque Ele te ama. No dia de amanhã, aquele que está de pé, ou que na versão original que pensa estar de pé, que cuide para que não caia. Eu não sei o que vai acontecer comigo ou contigo, eu não sei se você vai avançar direto, ou se nessa caminhada alguma pedra vai fazer você ir ao chão. Mas eu quero que você lembre de uma coisa: aquele que morreu por mim e por você vai estar ali de prontidão, te esperando, com a mão estendida, sem julgamento, apenas dizendo para você: eu te amo. E se você por alguma iniciativa ou algum impulso está dizendo para ele: mas por que tu me ama? Porque eu sou tão falho. Ele vai dizer para você: porque o meu amor por você é incondicional. Aleluia! Eu simplesmente te amo. Eu simplesmente te amo. Eu dei a minha vida por você. Quanto mais eu posso fazer por você que está na minha presença, é o que o texto diz. Se Ele nos amou, a gente estando se Ele foi capaz de enviar o Filho dele, a gente estando todo errado, o que Ele pode fazer mais comigo e contigo sentado nesse banco nessa noite? Não existe limitação para o seu poder. Não existe aquilo que Ele não pode fazer. Não existe o que Ele não pode realizar nessa noite. Se Ele foi capaz de morrer por mim e por você, está na gente todo errado. Imagina o que Ele pode fazer comigo e por você, estando sentado nessa cadeira adorando a Ele. Responda a esse estímulo nessa noite. Responda a esse estímulo de amor. O amor de Deus, Ele não tem interesse. Simplesmente Ele ama. Ele não te ama esperando receber nada em troca. Ele simplesmente te ama. Só que nós sabemos humanamente que o amor é muito bom quando ele é recíproco. Quando não há uma reciprocidade nesse sentimento. Eu sei que às vezes dói falar sobre isso. Porque às vezes parece que a gente ama mais do que quem ama a gente. Às vezes parece que você ama mais do teu pai do que teu pai te ama. Às vezes parece mais que você ama mais do teu filho do que teu filho te ama. Parece que você ama mais alguém do que alguém te ama. Você ama mais um amigo do que um amigo te ama. A vida é assim. Só que Deus não espera reciprocidade. Mas se você for recíproco, se você conseguir retribuir a esse amor, o texto diz: quanto mais Ele pode fazer. Porque não amando Ele, Ele entregou o teu filho. Imagina todos nós amando Ele com toda a intensidade do nosso ser. O que Ele pode fazer? Eu não sei qual é o teu requerimento na tua causa nessa noite. Eu não sei aquilo que é difícil para você, aquilo que parece impossível. Se você colocar aqui diante de mim, se nós formássemos aqui agora um lençol, meu pastor, e colocássemos os requerimentos de todo mundo, as queixas de todo mundo, as causas impossíveis, aquilo que é impossível para o homem, é cura, é libertação, é enfermidade que o homem diz que já desenganou. O que a gente colocar aqui é porta que não abre, sabe? É ente querido que não é liberto, é pessoas que estão na droga, pessoas, se a gente colocar um lençol aqui agora, sabe o que Deus vai dizer? Nada é impossível para mim. Então por que esse amor que nós sentimos por Ele, por que nós não colocamos em prática? Porque é bíblico. Eu só posso falar o que está escrito. Quanto mais Ele pode fazer por mim e por você, estando na presença dEle. Estávamos fora, Ele já nos amava.
Estávamos pecando lá no charco de lodo, Ele já nos amava. Só que agora estamos na presença dEle. Você foi reconciliado com Ele. Para fechar o pacote, Ele envia o Espírito dEle. E Ele diz assim, ó: nunca mais tu vai andar sozinho. Tu caiu porque tu estava sozinho. Mas você nunca mais vai andar sozinho. Eu vou enviar o meu Espírito. E Ele vai estar com vocês até a consumação do século. Vai ensinar para vocês todas as coisas. Vai ensinar como andar. Vai ensinar como proceder. Vai armar vocês de armas espirituais. Vocês vão combater nas regiões espirituais. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Responda a esse estímulo nessa noite. Responda a esse estímulo. Se coloque sobre os seus pés. Deus, eu não sabia que o amor que eu sinto por você podia provocar uma reação tão grande em cadeia no mundo físico e espiritual. Até o dia de hoje, eu não sabia, porque a palavra dele abriu nossos olhos para não dizer que quando respondemos ao estímulo de amor, nos tornamos imbatíveis, nos tornamos acessíveis às regiões espirituais. Nós abrimos acesso a portas e janelas espirituais que não são acessadas por posição, por hierarquia, não são acessadas por outras coisas, a não ser pelo acesso do amor. Então você está acessando agora o céu pelo amor que você tem por Ele. Então, se o céu está acessível nesse momento, você e eu não podemos deixar agora de colocar em nossas orações aquilo que é impossível. Não podemos deixar agora de colocar em nossas orações, porque o amor que nós sentimos por Ele atraiu o céu. O céu está acessível pelo sentimento que nós manifestamos agora diante dele. Então, rapidamente, estou terminando. Coloca agora no teu pensamento, feche seus olhos, se deixa ser mergulhado por esse amor. Estamos aqui mergulhados em amor. É um amor tão grande que não olha para você como as pessoas olham. É um amor tão grande que vem em você o que ninguém consegue ver. Faça esse amor ecoar fora dessas paredes agora. Pensa agora nessa pessoa que está precisando de uma cura. Pensa agora nessa pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida. Pensa nessa pessoa que está nas garras do inimigo, que precisa que correntes sejam quebradas. Pensa nesse ente querido teu, que parece que não tem jeito, parece que o tempo já passou, parece que não vai ter jeito. Deus, Ele vê jeito onde a gente não consegue ver. Nesse momento agora, irmãos, que esse amor que você sente por Deus, que a Bíblia me assegura que pode me levar a uma condição ilimitada, espiritualmente falando. Coloque agora a sua mente e o seu coração em prática. E me ajude agora a clamar por essas pessoas, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Começa a abrir seus lábios. Os seus lábios proféticos. Os seus lábios que esse amor depositou autoridade sobre você. Cujas portas do inferno não prevalecem. Cujas potestades, os principados, não podem resistir a uma voz profética. Comece a profetizar. Foi lido aqui na parte da manhã que o profeta profetiza abundância de alimento. E aqueles que não creram não puderam provar do alimento porque não creram. Porque uma voz profética havia sido ecoada. Ecoe a sua voz profética agora. Que nós saiamos agora, que a nossa voz saia agora dessas quatro paredes.
e vai de encontro agora a ser produzido um efeito agora extraordinário sobre a vida das pessoas que estão precisando do socorro. Ore nesse momento. Não se incomode com quem está do teu lado, se você vai orar baixo, se vai orar alto. Ora da forma que esse amor te impulsionar. Sabe o que vai acontecer? Pode orar. O resultado dessa oração vai chegar. Vamos ouvir testemunhos aqui do que Deus está fazendo aqui nesse momento. Vai ter testemunhos para contar. Eu estava aqui na igreja. A diaconisa Edneide me chamou. Estava na oração semana passada. E iremos orar pelo tempo da oração. E Deus trouxe à nossa mente uma pessoa. E nós proferimos uma palavra sobre aquela pessoa. E ela me falou hoje aqui no culto que a pessoa recebeu o que Deus falou na parte da manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque a voz profética, irmãos, não pode ser paralisada pelo tempo, por circunstâncias. Ouça a voz profética! Não tenha medo de profetizar. Eu sei que às vezes os ossos estão muito secos. Às vezes parece, você olha para os ossos, estão ressequíssimos. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus é: abre a boca e profetiza. Senhor, estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor. Ó Deus, fazendo menção da Tua palavra, daquilo que o Senhor diz através da Tua palavra e crendo nela. E a nossa voz agora está indo de encontro, Senhor, essas causas que outrora nós entendíamos como causas difíceis ou impossíveis, mas que agora estão sendo superadas, Senhor, pela Tua palavra. São causas que estão sendo colocadas agora, meu Pai, num patamar de inferioridade à Tua palavra, porque a Tua palavra está acima. A Tua palavra está acima dessa realidade que nós tínhamos, meu Pai, como difícil, como impossível. Então, pela Tua palavra, Senhor, que cada voz profética agora está sendo ecoada, possa agora ir. Cada voz profética agora possa ir, Senhor, até o lugar, a região. Não importa se está perto ou se está longe, não importa se está em outro estado, em outro país, a voz profética, Senhor, não está restrita, Senhor, a questões geográficas, a questões emocionais, a prisões emocionais. A voz profética, Senhor, está a esmiuçar agora, Pai. Ó Deus, toda a prisão espiritual caia. Que a voz profética ecoe. Senhor, que os testemunhos cheguem até aqui, ó. Testemunhos vivos do que você está fazendo hoje. Nem o olho está vendo, nem o olho está conseguindo contemplar, mas o Senhor já preparou para aqueles que te amam. Está escrito: nem o olho viu, nem o ouvido viu aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós te amamos, Deus. Declara seu amor por Ele. Diga: nós te amamos, eu te amo, Deus. Está doendo, está difícil, mas eu te amo. Amado, que esse amor chegue até a ti como sinal de gratidão por aquilo que fizeste por nós na cruz do Calvário. Dê uma grande salva ao nosso Deus, porque Ele é digno de ser adorado nessa noite. Agradece a Ele por esse amor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento um minutinho. Deus abençoe você.